Boa noite, me chamo Carlos Hermes, sou aluno da licenciatura em História da Universidade Uninter. Estou aqui hoje à noite para apresentar o segundo vídeo do meu estágio em extensão, que tem o seguinte tema: a instrumentalização da contação de história no ensino médio. Ou seja, vamos abordar a narrativa versus o fato histórico e as inter-relações entre esses dois campos para serem utilizados em sala de aula. Um bom exemplo de como podemos contextualizar conteúdos do ensino médio se utilizando de contações de história é associar os fenômenos regionais que ficaram, digamos assim, nas bordas do estudo do período da República, desde a República Velha, desde o início até os últimos acontecimentos da modernidade. Só recentemente se foi retratar com mais força a cultura regional e as diferenças. Isso tem dois motivos. Em primeiro lugar, pela falta de coesão na Federação Brasileira, como existe em outras repúblicas federativas. Não existe essa equanimidade de enfoque em cima do conhecimento de que o país é formado de regiões diversas. Segundo motivo, talvez tenha sido a Era Vargas, que tratou de uniformizar ainda mais, né, de tirar o foco das diferenças para dar enfoque na produção, na criação de uma nação. Então, o que acontece nessa questão? É o primeiro passo de a gente perceber que para utilizar de um conteúdo em história e aproximar de contação de história que lide com a literatura desses lugares, por exemplo, que não foram focados, ou da diversidade cultural do Brasil, como multi-regiões, a gente deve perceber, em primeiro lugar, que não há como falar do conteúdo sem dar uma introdução. Introduzindo o assunto República, a gente deve falar das peculiaridades desse processo de criação e desenvolvimento da República. Então, contextualizando quando a República foi proclamada, em 15 de novembro de 1889, a data diz muito pouco relativo ao que a gente pode perceber com o que acontecia no anterior a essa data e as consequências posteriores. Se a gente pensar que a própria proclamação da República ela tratou de reconstruir a história como ela poderia ser contada através dos seus próceres e dos seus digamos assim, influenciadores maiores de como ela deveria ser a República, tanto na ala política e ideológica quanto na ala militar, que se aproximou bastante da República no Brasil. A gente nota o seguinte, que o que a gente tem como exemplar e como corriqueiro, que vem a imagem quando a gente fala em proclamação da República, são muitas vezes os símbolos cívicos, heróis, né, que são associados à República, o hino, não é? E a gente pensando na própria imagem que era produzida para uma narrativa da República, a gente vai ver figuras como um Tiradentes, né? Um herói nacional importantíssimo, com certeza, né? Uma figura proeminente da nossa cultura, mas uma versão de Tiradentes. Então, um homem que era dentista, que na época que a sua época era dentista, era um alferes que era ao mesmo tempo dentista, e por isso, por ter os instrumentos, fazia até cirurgias, ou seja, era utilizado na falta de pessoas capacitadas para a medicina no país, até como um auxiliar de médico, né, como médico. Ou seja, que estava notadamente, historicamente, a maioria das vezes bem barbeado, não é? É sempre representado com barba, como a gente sabe, para ser assimilado a Jesus Cristo, para
construir um mito nacional unificado a uma religião que seria considerada por muito tempo religião nacional, porque as tentativas de tornar o país laico, inclusive durante o Império da Separação, devido à ação da maçonaria, acabaram não sendo de fato bem sucedidas. Acaba que o Brasil se torna um país muito associado à religião católica, né? E ali a figura cristã, o Cristo, é uma figura heróica, figura que se sacrifica pelos outros. E isso facilitava a associação de Tiradentes a Jesus, não é? Inclusive, as pessoas imaginam com bastante força Tiradentes, com barbas, num olhar heróico, mas ao mesmo tempo sacrificial, e com aquele semblante meio lembrando o Cristo, não é? E quando se pergunta como que Tiradentes morreu, se foi enforcado, ou se foi de outro modo, ou se foi esquartejado, se confunde o suplício com a morte e as pessoas não conseguem responder. Ou seja, se ignora hoje em dia muito mais o fato histórico, como ele realmente aconteceu, e se percebe muito melhor a imagem desse fato, devido a essa narrativa. De onde vêm essas narrativas? De onde vêm os insumos para essas narrativas? Esse vai ser um assunto que abordaremos com mais propriedade no decorrer desse vídeo, não é? Com algumas associações que faremos, mas é importante a gente perceber que estava aí influência de grandes ideologias internacionais. Geralmente as ideias liberais que vinham da França e que afetaram os Estados Unidos, portanto dos Estados Unidos para cá também, são importantes para o amadurecimento ideológico do processo da República. Então, se você pensar no positivismo anteriormente, vai ter relações inclusive com a construção da nossa bandeira, o lema Ordem e Progresso, né? Através das figuras de Benjamin Constant e de, aqui no Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, né? São pessoas que vão influenciar por suprema de que ideias vai ser formada a prática republicana no país. Ora, o positivismo era uma filosofia que tinha em seu autor, o principal filósofo Augusto Comte, a ideia de uma evolução da humanidade que vinha desde o período mítico ou poético, religioso, até a religião em si, e da religião até um ponto da evolução humana que o homem chegaria à ciência. O homem positivista é um homem científico. E essas ideias de modernidade, de ciência, elas estavam sendo plenamente debatidas nos círculos militares por aquelas épocas, nas academias, nas escolas do exército. Então o positivismo estava realmente em voga, e de uma forma tão forte, que exacerbava os ânimos, né? A Revolução Francesa se chamavam jacobitas, ou jacobinos, os extremistas da esquerda, né? Que era a ala que queria derrubar a monarquia. Havia os nossos jacobinos aqui também, a ala exacerbada, que queria inclusive perseguir o Conde D, condená-lo à morte como um traidor da pátria, que era o Conde D, para quem não lembra, né? Era o responsável por algumas das piores ocorrências do Império, entre elas a Guerra do Paraguai, né? Isso que mais influenciou na Guerra do Paraguai. E os antecedentes da República podem ser encontrados um esgotamento no sistema capitalista da exploração da mão de obra escrava. A gente sabe que enquanto houve escravidão no Brasil, enquanto a escravatura funcionava, o Império estava de pé. No momento em que a Inglaterra, por necessidade de gerar lucro e por necessidade de criar mercados de venda e compra dos seus bens produzidos durante a industrialização, e por necessidade de ter uma camada consumidora apropriada para esses bens, ou seja,
com o surgimento do trabalho assalariado, impôs isso ao resto do mundo, vestiu a toga de redentora e acabou forçando países que se aproveitavam de uma economia plenamente escravagista, como o Brasil, que era o país, provavelmente o maior país em termos de extensão do mundo escravagista na época, a acabar com libertando os escravos e acabar com o escravagismo. Mas a escravidão acaba e um outro tipo de opressão vai surgir com os funcionários assalariados. Embora isso, no fim da escravidão, acaba o Império. O Império era extremamente ligado ao campo e à produção da cana-de-açúcar e à escravidão. E com o surgimento da produção de café como novo produto nacional importante e mudando o eixo de importância econômica para os sudestes, muito mais para São Paulo e Minas Gerais, não é? O que vai acontecer? Os círculos militares nessas regiões, os aristocratas, os donos das grandes propriedades de terra, os latifundiários, vão acabar optando pela formação de um regime que facilite também o seu lucro e que siga os modelos bem-sucedidos na cabeça de alguns da Inglaterra, dos Estados Unidos da América. E desse modo se constrói uma imagem daquilo que se podia aproveitar do Império como centro nacional e se renega o resto. E aí a República vai ser construída em torno dessa narrativa de que era glorioso e libertário, quando na verdade era muito mais lucro do que glorioso e libertário, em contraposição daquilo que era considerado atrasado, apego, arrogância, antigo e inclusive cruel. As coisas não mudaram o mundo para o povo, para as camadas populares na troca de império para a república. Inclusive é famosa aquela frase que diz que as pessoas, quando do episódio de Deodoro da Fonseca fazer as suas voltas a cavalo no quartel da proclamação da república, que as pessoas assistiam a tudo bestializadas, sem entender realmente o que estava acontecendo. E sempre há em quadros, que são uma forma de narrativa também em arte, na pintura, sempre há representações tanto da independência com Dom Pedro, semelhante a Napoleão, grande cavalo, espada em punho. A gente sabe que a situação era outra, hoje era uma situação um tanto até jocosa em relação a Dom Pedro. E na República do mesmo modo, as representações, né, do grande nova que estava vindo, quando na verdade aquilo ali foi um golpe militar, um golpe político-militar, né, já de cara, assim, que depois o Império. E inclusive o Deodoro da Fonseca não se representava realmente nenhum grande corte com o Império, porque ele era amigo do imperador Dom Pedro II. Né? Então, muito tempo essas coisas escaparam como fatos históricos do que era levado às salas de aula. Hoje já há um outro modo de dar aula. Hoje a gente pode tratar desses assuntos. E hoje, mesmo tratando desses assuntos com mais criticidade e botando em pauta para discussão as questões desses processos da República, tanto do seu nascer quanto do seu desenvolvimento, dos seus ápices e agora das fases mais contemporâneas, a gente sempre acaba falando como se fosse de um ponto de vista, mesmo que a gente não perceba isso, ou é o ponto de vista quando se trata aqui no Rio Grande do Sul, mais do extremo sul, ou de um ponto de vista mais do sudeste do Brasil. Não existe um ponto de vista que possa ser um ponto de vista que trate da nacionalidade brasileira quanto às regiões quando se trata de história, certo? Então, eu acho que é uma boa ajuda a gente poder citar o que aconteceu com o povo falando. E o povo fala através dos seus mitos, das suas lendas e das suas narrativas que são paralelas aos acontecimentos da República. Então esse é um bom modo de sistematizar e desenvolver o conteúdo da história da República no ensino médio, utilizando-se da contação de história. Nesse interim, são importantes diversos conflitos que precederam a estabilização
ou a definição, digamos assim, da República como protótipo que seria levado adiante a partir do final do Império. Esses conflitos, não só os conflitos bélicos, como a Guerra do Paraguai, que antecede, são conflitos durante o primeiro início da República. Ali estava sendo gestado o modelo democrático que iria se adotar. E que tipo de democracia era essa? Era uma democracia liberal, mas uma democracia liberal como se vê, que abordava o liberalismo econômico e o liberalismo dos direitos humanos, o liberalismo das ideias, o liberalismo político ou apenas o econômico? Era uma ênfase no liberalismo econômico, né? Era destravar tudo que pudesse para que pudesse haver lucro, né, das pessoas que já detinham o poder econômico e financeiro no país. Não havia uma liberdade de fato. A República envelheceu sob a sombra da censura. A República não correspondia àquela denominação de res públicos, que é coisa pública, não é realmente pública do povo, mas quem era considerado o povo, entre aspas, para se atribuir, né, a importância da República, eram aqueles que detinham o poder. E neste caso, a representatividade estava na mão de poucos. Então fenômenos como o coronelismo, como aqui no Rio Grande do Sul, o coronelismo que teve espalhado pelo Brasil, aqui, São Paulo, Nordeste, mas o que nós chamamos aqui de positivismo caudilho, veja bem, positivismo caudilho, ou seja, governos como o de Júlio de Castilhos, que adotou a maioria das ideias que ele pôde do positivismo para fazer a propaganda do seu regime estabelecido aqui, e ao mesmo tempo que estava nos símbolos e que estava nas representações históricas e monumentos e nos prédios e no modo de ser de que o povo deveria obedecer essa ideia e aprender o modo de ser do positivismo. Ao mesmo tempo ele é expulso da igreja positivista daqui por causa dos métodos violentos que ele utilizou para se perpetuar aos seus discípulos no poder. Então, métodos que o caudilismo estava acostumado, ou seja, caudilho, aquela figura que é instruída, mas é política ao mesmo tempo militar, que detém o poder financeiro, primeiramente com as terras, e depois com os avanços do capitalismo vai ter esse monopólio também nas áreas urbanas. Bom, não só o Júlio de Castilhos foi importantíssimo para que a República se assegurasse no Rio Grande do Sul, como também ele foi praticamente o criador do simbolismo e da narrativa do que deveria ser o nosso estado aqui no Rio Grande do Sul. Regionalmente, a República aqui tem um caráter que é predominantemente de poder controlar os meios de produção que estavam nas mãos dos antigos grandes proprietários de terra do interior. Ou seja, o desenvolvimento das cidades acabou criando um biombo da ala industrial nascente e das ideias de modernidade que se representava através do controle da produção. Isso faz com que haja o controle também ideológico. O controle ideológico que vai abarcar muitas disputas, muitas rivalidades aqui dentro do Rio Grande do Sul, e aqui vai gerar conflitos terríveis, né? Houve muita discussão no início da República de se deveria ser mais centralizado, se deveria ser uma federação ou uma confederação, a República. E o Getúlio gostava de tudo bem centralizado, tanto que muitas imagens dele ele está sentado num trono como presidente da província, que era o governador do estado,
que ele era, como se fosse, o Júlio de Castilhos era como se fosse um rei, né, um monarca. E ele tinha um grande número de admiradores, ele tinha força política, e ele era capaz de realizar as coisas que ele queria, ele era um político sensacional, mas ao mesmo tempo ele era extremamente autoritário. Isso gerou desavenças profundas e uma divisão entre a cidade comercial de Porto Alegre, né, e as grandes cidades como Pelotas, e os grandes centros urbanos e os grandes centros produtores rurais. Assis Brasil e Júlio de Castilhos eram políticos que tinham uma oposição tremenda e visões completamente diferentes da democracia, né? O Júlio mandava sabotar as urnas para que os seus pudessem ganhar sempre. Havia fraude por toda parte, bem no estilo do coronelismo, né? E o lado mais rural do Rio Grande do Sul, e que prezava por ideais que vinham desde a Revolução Farroupilha e já eram antigos aqui, que era o federalismo, não é? E uma parte deles monarquistas, e um retorno do Império, né? Havia esse tipo de visão, né, retroativa aqui também, só que seria muitas vezes sobre um primeiro-ministro, ou seja, um Império com parlamentarismo. O parlamentarismo se tornou forte também, e essas vertentes entraram em choque com o modo de governo de Júlio de Castilhos e de seus discípulos. O Borges ficou incontáveis governos, um atrás do outro, sendo eleito com a fraude na urna, era governador honorário, interino, era quem vai ser o próximo governador? Vamos à eleição? Borges, que surpresa. Não era surpresa nenhuma, era claro que aquilo estava sendo sabotado. E isso gerou aqui muita revolta. As pessoas eram mortas quando iam votar e não aceitavam votar na doutrina castilhista, no modo de pensar centralizador do Júlio e do Borges Medeiros, que foi seu discípulo, e assim por diante. Até chegar no Vargas, que é o último contato tanto com o positivismo que estava derradeiro, quanto com o castilhismo, né? Então, já naquela época, aqui no Rio Grande do Sul, isso causou duas guerras extremamente sangrentas. A Revolução Federalista, conhecida como Guerra da Degola, onde morreram com certeza mais de 500 em cada lado, degolados para poupar bala, cortava-se o pescoço das pessoas como se fosse, como a Lida Campeira faz com o gado, né? A degola, terrível, monstruoso, é um dado terrível da guerra, um modo dramático como eram contratados mercenários vindo do Prata. Eles vinham de lá com a vingança na cabeça, já que o gaúcho vivia invadindo a fronteira e atacando lá também, para matar pessoas que não estavam participando da guerra e degolá-las, né, separando seu corpo da cabeça. Então é uma coisa terrível, que lembra aquele filme de Highlander, aquela coisa marcial tenebrosa da Escócia e de outros lugares. Aqui aconteceu muito isso. E o que acontece? Com todo esse clima assim, misterioso e terrível, de horror mesmo da guerra, da Revolução Federalista, e depois a segunda foi a Guerra de 23, a Revolução de 23 também tem relações com isso, com o federalismo, com as coisas que não ficaram bem amarradas no final dessa guerra. É natural que todo esse clima criasse muitos mitos, muitas lendas, muitas memórias, e que isso acabasse fazendo parte do imaginário coletivo do povo gaúcho, né? Então, é uma questão regional do período, que é da instauração do período da República, que em outras regiões do país, às vezes as pessoas ignoram a dramaticidade que isso tem para nós aqui. Então, vamos começar falando de uma lenda, porque tem muita verdade nessa lenda, mas ela é uma lenda também, porque existe muito elementos de lenda nessa narrativa referente à Revolução Federalista. Bem, a Revolução Federalista dividia o Estado em dois partidos, em duas facções muito importantes. Então,
eram os republicanos, que eram chamados de pica-paus devido ao traje do exército nacional, que lembrava o animal, ou os chimangos, pica-paus, porque desde o tempo da Revolução Farroupilha já havia essa semelhança do traje, não eram os mesmos pica-paus, ou os chimangos. Por quê? Porque já por aí já vem um mito, né? Com a fama de carniceiro do governador Borges de Medeiros, de não se portar com chacinas, foi feita uma sátira, um livretinho que andou correndo aqui no Rio Grande do Sul, associando o governador Borges a um chimango. O chimango é um animal semelhante, um animal de rapina semelhante a um urubu, não é? Então ele aparecia desenhado nessa charge como de terno, com uma roupa de político, né? Como um ser humano do pescoço para baixo, do pescoço para cima, com uma cabeça praticamente de um urubu, né? De um chimango, um animal de rapina. E então os seus defensores eram os chimangos. E do outro lado, a outra facção eram os maragatos, devido ao lenço maragato, o lenço vermelho que o gaúcho empunhava e utilizava para representar a luta associada ao Partido Colorado do Uruguai e as lutas com relação às lutas revolucionárias que o Uruguai levou adiante e outros países latinos. Sempre o lenço maragato estava lá. Então, eram dois partidos com ideias opostas, duas concepções diferentes de república ou de governo, e a primeira imagem narrativa e nítida que se faz é do Antônio Chimango. Se foi importante no centro do país a revolta da Armada com relação à contestação e questionamento, assim como posteriormente a revolta da Chibata, e que foi importante o questionamento do modo como se instaurava o governo no Brasil após a proclamação da República, a gente pode pensar que aqui no Rio Grande do Sul a federalista teve um papel semelhante e recebeu o apoio desse tipo de movimento vindo de fora. A ideia era que se pudesse chegar até o governo central, ou seja, partindo de uma revolução instaurada aqui, os maragatos chegassem, passando pelo Paraná até São Paulo e Rio de Janeiro, e na capital do país, que era o Rio na época, se obrigasse a aceitar um federalismo, um governo mais justo, né? E se expulsasse as práticas como a de Deodoro da Fonseca, como presidente da República, e de Floriano Peixoto, que apesar do contexto de conhecerem o positivismo, como a gente falou, eles eram despóticos, certo? Então, o fechamento do Congresso, atitudes assim, não permitir a democracia, e o Júlio os apoiava aqui, né? E posteriormente o Borges continuou na mesma atitude, de ser um representante do centro do país do Rio Grande do Sul. E o que acontece? O grande combatente dos maragatos, o militar combatente mais importante, era o Flores da Cunha. E o combatente mais importante, digamos, na área militar, quem se destacou nos movimentos da guerra, quem se destacou nas vitórias das batalhas, se chamava Gomercindo Saraiva. Os Saraivas, ou Sarávias, eram uma família de gaúchos. O gaúcho naquela época era um tipo meio uruguaio, meio brasileiro, mais hispânico do que português, barba, chapéu, aquelas figuras assim. E como a gente invadia para lá, e tinha as instâncias de charque no Uruguai, e eles invadiam para cá, e muitas vezes ficavam abrigados quando eram perseguidos aqui, na defesa de políticos que colaboraram, como é o caso do Artigas, que ficou sob proteção do Bento Gonçalves antes da Revolução Farroupilha anterior, durante muito tempo aqui na cidade de Viamão. Então, essa tropa existia, e lá, após a fronteira, os Saraivas representavam esse pensamento revolucionário e esse pensamento federalista. Se pode dizer que esse pensamento é tanto bem vitorioso no Uruguai. Aqui no Rio Grande do Sul,
ele ficou com a liderança maior da Revolução. Claro que houveram outros nomes, né? O Zeca Neto, o 23, antes, na primeira fase da Revolução, ali, que começa em 1893, o Honório Lenes, que era um general que, apesar de analfabeto, era capaz de frases fantásticas como: queremos leis acima de homens e não homens acima das leis. Isso tudo fez com que houvessem esses embates. A guerra era terrível, talvez foi uma das mais violentas aqui na América do Sul. Se passava por cima dos interesses das pessoas de outros estados, de outras regiões. Havia coisas grosseiras, assim como em todas as guerras, né? Mas havia também muita gente que eticamente estava lutando por um ideal, né? Esse é um lado que escapa às narrativas da mídia, como o cinema, por exemplo, né? Quando se representa isso tudo. A impressão que são todos uns safados, que não existe ninguém ali que seja ético, que acredite naquilo luta. Mesmo quando se acredita em uma verdade ou se luta por ela, se comete injustiças terríveis, isso fica bem claro, não pensa que é diferente de uma guerra. E não é nada louvável uma guerra nunca. A questão toda é que nesse embate com o Júlio de Castilhos e posteriormente o Borges, e do Flores da Cunha, que depois seria o sucessor do Borges no poder aqui, obtendo as vitórias para os republicanos, o Gumersindo, meio que ele, utilizando a tática de guerrilhas, estava tendo muitos êxitos na parte interior do estado. E ele planejou a ideia de chegar até o centro, e quando chegou até a Lapa, na região do Paraná, ele acabou se esbarrando, né, na defesa da terra paranaense e retorna ao Rio Grande do Sul. Heroicamente, os paranenses bloqueiam o caminho dele até o governo central no Rio de Janeiro ou São Paulo, e ele retorna. Nesse retorno ele continua em escaramuças pelo interior do estado. Era um homem excelente na guerra e na política, era um homem de grandes virtudes. Eram dois irmãos, o Gumersindo e o Aparício Saraiva, não é? Os Sarávias. E a família era uma família, como eu disse, dentro do costume da guerra, que estava há gerações disso, assim como o Zeca Neto e o parentesco com o General Neto da Revolução Farroupilha, assim era aqui no Rio Sul. O que acontece com isso? Ele continua com suas escaramuças, ele se refugia no Jaral, que é um lugar muito místico, aí vai uma outra questão mística na narrativa. O Jaral, o Cerro do Jaral, é um lugar que existe grande profusão de minerais, então é um polo magnético. Então até hoje a gente brinca que tem histórias de disco voador para lá de metro, mas também além disso tem cavernas, é uma grande formação turística e geológica, não é? E ali no Jaral foram escondidos grande parte dos diários da Revolução Farroupilha e também da Revolução Federalista. E diário é uma coisa muito importante para a comprovação histórica, né? Porque o diário é uma coisa pessoal, onde não se faz, em geral não se faz proselitismo externo. E ali no Jaral era onde o Gumersindo se escondia, conseguia dar voltas por lá, enganando todo mundo e atacando de surpresa nas táticas de guerrilha no estilo Robin Hood ou Che Guevara. O que acontece é que ele não esperava pela vileza humana. É prática comum os militares, depois de vencer uma batalha, o reconhecimento de campo. Então, depois de terminada e achada a bandeira de paz por um lado ou a fuga dos outros, dada como vencida e tomada a posição, os oficiais vão à frente para saber o que faria e o que fazer e para planejar a tática. Era o que fez com o Gumersindo Saraiva depois de uma vitória. Os Maragatos iam continuar, porque vinha o exército dos Flores no caos, e o Gumersindo está reconhecendo o campo, retorna aos seus para continuarem em fuga, porque eles fugiam e atacavam, e pelas costas ele é morto a tiros. E morto a tiros pelas costas por um grupo de exército, que é um corpo pequeno com relação ao exército maior, porque tem que atacar e fugir, ele é enterrado rapidamente. Enterrado, a sua cova jaz ali e o corpo do exército federalista bate em retirada. Eis que
corre a notícia da morte do grande líder. E os opositores, os republicanos, vêm de uma maneira sombria, de uma maneira indelevelmente sanguinolenta, de uma maneira horrível, horrorosa para as práticas que vão passar a história. Desenterra o corpo do Gumersindo Saraiva. Isso é fato histórico, né, nessa questão. E essa não é parte da lenda, da narrativa da história, mas pode ser contado como estou contando, né, interagindo as duas questões, a parte histórica e a lenda. E eles desenterram o corpo e dessecam a cabeça do comandante Maragato, arrancam a cabeça e a cortam e colocam numa caixa e enviam a Porto Alegre para demonstrar sua vitória e o fim do grande opositor, né, do regime do Júlio de Castilhos. Prosseguindo, na versão do Tabajara Ruas, de um romance bem sucedido, que foi depois assimilada por um filme que já saiu, que é delicioso também, um filme interessantíssimo, embora incorra em alguns erros, como eu disse, de visão que o centro do país tem do que acontece na nossa história aqui. Ele leva numa espécie de epopeia, ele leva essa cabeça com a missão de um homem, no meio de uma guerra que ainda está acontecendo, embora essa derrota, levar a cabeça de um líder para ser entregue ao presidente da província, que é o governador do estado atualmente, né? Como oferenda de vitória, passando por todos os obstáculos da guerra, pelos parentes do Gumersindo no caos, e para reaver para que o corpo chegue inteiro, porque segundo uma crença mítica desenvolvida, se o corpo não tiver cabeça, ele não pode adentrar os portões do céu e seu espírito vai ficar vagando junto ao minuano, junto ao vento frio minuano que sopra nas extremidades do Rio Grande do Sul, do que a gente chama de Pampa, ou da fronteira também. E o que acontece? Essa narrativa prossegue e o soldado encarregado, o oficial encarregado de levar a cabeça, passa pelos obstáculos, vence a todos, chega a Porto Alegre, descansa numa pensão, que ainda existe a pensão, que seria a tal da pensão, né, do Mitos, existe na cidade de Porto Alegre, e entrega a cabeça ao Júlio de Castilhos, que estava assistindo uma ópera. Bom, agora vem a parte de lenda, não a do filme. Na lenda diz que quando ele entregou a cabeça do Gumersindo, o Júlio de Castilhos, um homem educado, né, em altos estudos, assim, refinado, abre aquela caixa e que horror! E joga a cabeça em cima da mesa e a caixa, e diz: tirem esse homem daqui, levem-no para a cadeia, né, prendam-no. Essa é a lenda. Não se sabe realmente, agora tratando de contextualização do fato histórico, qual foi a reação do Dr. Júlio de Castilhos. Porque o Júlio de Castilhos, ele não, eu digo Dr. Júlio de Castilhos porque ele era da área jurídica, era especialista jurídico, e é o responsável por ter feito a Constituição do Rio Grande do Sul. Sim, ele otorgou a Constituição, só que escrita pelas mãos dele, né? Ele é o autor da Constituição do Rio Grande do Sul, da primeira versão dela, cara, ela teve alterações hoje, poucas, né? A maior parte da Constituição é a mesma que ele escreveu. E ele teria dito para não o homem. Não é de se admirar se eu tenha sorrido, satisfeito, e ter dito que bom que acabou isso, né? A gente não sabe qual é a reação, isso vai pro campo da lenda, né? Certo é que, continuando na narrativa cinematográfica, aparece a questão do livro novamente, quando os irmãos vêm, ele sai levando a caixa, entrega a cabeça depois de ter mostrado ao Júlio, para que o irmão possa, os sobreviventes dos irmãos seguindo no caso, ele possa levar de volta, e o espírito do pai possa finalmente, o irmão não, aliás, o filho possa levar de volta, e o espírito do pai possa finalmente descansar em paz. Essa a lenda da cabeça do Gumersindo Saraiva.
E se a gente estiver tratando de narrativas regionais e associando ao período da República, na era Vargas? No governo Getúlio Vargas. Se a gente quiser mostrar a diversidade das regiões durante o governo Getúlio Vargas. Por exemplo, se a gente quiser falar do Nordeste no governo Getúlio Vargas, como a gente pode trazer ao centro das atenções essa região com tanta tradição no Brasil, tão importante, a gente vê desde as telenovelas que são produzidas com essa temática, tão importante para a culinária, para tudo mais. Como é que a gente pode aproximar as visões desse campo do país, do que aconteceu historicamente ali, com a cultura desse povo? Bom, um bom modo é a gente começar contextualizando que a Era Vargas transcorreu em sua maior parte do tempo numa ditadura. Talvez o principal estadista brasileiro, Getúlio Vargas, uma sumidade como político, realmente um homem de grandes capacidades, né, que conseguiu grandes conquistas no nosso país, tinha um lado extremamente sombrio. E esse lado sombrio é que ele se sentia uma espécie de imperador romano, né, não queria ser contradito em nada. Ele se inspirava muito em Júlio César, inclusive mandou construir termas embaixo do Palácio do Catete, em estilo romano, para ele poder relaxar. Bom, como todo bom ditador, o Vargas exercia o controle de uma forma extremamente opressiva. O controle do seu governo era expressado através de uma censura mordaz, certo? Deveria parecer que estava tudo na mais perfeita ordem, sem nenhuma tribulação, sem problemas econômicos, o Brasil estava andando, que era progresso e progresso, e inclusive de que não haviam desníveis regionais, que não havia miséria, que não havia problemas para ser solucionados que ninguém observava. E no caso do Nordeste, a gente sabe que, através de pesquisas recentes, o subsolo do Nordeste compreendia bacias com muita água. Não houve pesquisa científica, até recentemente, de tão obtuso que o nosso país continua sendo, e não só na Era Vargas, né? Só recentemente se descobriu isso. Também o Getúlio Vargas é bizarro, mas chegou a brigar com o Monteiro Lobato, que a princípio era partidário da sua política também, e era quase praticamente um amigo pessoal, porque o Monteiro exigia que a gente tomasse posse do nosso petróleo antes que as corporações internacionais, o capitalismo, o fizessem. Foi mal entendido e foi mandado para a cadeia, né, pelo Vargas. Bom, foram tantos crimes cometidos pela ditadura Vargas que aqui em Itaqui, no Rio Grande do Sul, tinha um grande arquivo do seu governo e pegou fogo. Provavelmente porque é de arquivo para não se saiba dos atos iníquos cometidos durante o governo. Mas tem um lado relativo à estratégia dele ficar entre os eixos. O eixo nazista dos alemães, produtores de metalurgia e da indústria, e o eixo do Império Norte-Americano, né, que era o mais influente e o mais próximo, do qual o Brasil era considerado um quintal, né. Então essa estratégia de ficar entre os dois lados, ora pensando para Deus, outra para o diabo, fez com que ele pudesse politicamente desenvolver muitas benesses financeiras e econômicas para que a nossa indústria se tornasse forte naquela época, para a construção da indústria nacional. Isso é um lado positivo, né? A gente tem que ver todos os lados igualmente. Não é a que preço porque não tem relação, né? São dois tipos de atitude, todos os governos têm diversas características, as coisas podem ser analisadas pelo lado econômico, político, social e cultural. É assim que funciona em história. No caso ali do Nordeste, havia um grande número de conflitos devido à miséria
sem nada relativo que possa ser comparado ao que existia no Nordeste naquela época do Brasil. Para ter uma ideia, em grandes cidades as populações migravam pela fome e eram abrigadas em lugares como se fossem campos de concentração, campos de refugiado. Lá ficavam jogados como se não fossem seres humanos, devido à fome e à sede causada por falta de recursos e a doença causada pela seca que piorava a miséria, né? As grandes secas, os grandes problemas ambientais e a falta de estrutura e de previsão para combater isso. E o que acontece? O Nordeste estava propício ao comando desses grandes aristocratas e senhores de terra, como aqui no Rio Grande do Sul, que recebiam aljava, embora muitos deles não fossem sequer militares, de coronéis, como eles falam coroné, né? Mas os coronéis. Então eles acabavam dominando a política, a polícia, e faziam alianças com a religião e dominavam a sociedade para proveito próprio. E lá, diante dessa opressão toda e não ter nem quem recorrer, se recorria ou o padre Cícero, né, que era também uma espécie de supra-coronel, ou seja, ele geria o conselho dos coronéis da sua época, ou aos cangaceiros, especialmente ao Lampião, que caiu no gosto popular e hoje é praticamente um herói da cultura popular no Nordeste, né? O cangaço foi um fenômeno especificamente do Nordeste e com suas características próprias. Mas afinal de contas, quem era esse tal de Lampião? Quem era o Lampião? Bom, o Lampião se chamava Virgulino Ferreira da Silva. Ele nasceu em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, e a história dele começa provavelmente devido a uma desforra. O que acontecia naquele contexto? Em torno da miséria, o que se criava? Um gado bem seco comparado com o nosso, bem murcho, e aqui do Rio Grande do Sul, comparado com o gado gaúcho, cabrito, né? Muito cactos, a vegetação de cerrado, né? E que sobrevive naquele clima árido, pouco pasto. Isso é um problema que causa também dificuldades com a agricultura, não é? E a pecuária. E quem é que possuía o gado? Como em toda parte dos grandes proprietários de terra. Quem eram os coronéis? Eles eram donos do gado. Como é que o povo poderia ter gado? Da mesma forma que a gente se formou aqui no Rio Grande do Sul. Uma das versões do nome gaúcho é que nós somos gaúchos por ser ladrões de gado, ou seja, só que aqui no caso era o gado solto, que havia nas missões. Lá era cercado, debaixo de violência, com os jagunços se colocava como guarda, todo mundo armado, o gado, para vigiar o gado para que não fosse roubado. As pessoas no desespero, da fome, da miséria, acabavam invadindo essas cercas e roubando o gado. E nessas escaramuças de roubo de gado, o pai do Lampião foi acusado, segundo o Lampião, injustamente de ter organizado o roubo de gado de vizinhos. E esses vizinhos chamaram a polícia, não é? Estava sempre a serviço dos coronéis. O que acontece? Em seguida, os desforra acabam roubando realmente o gado, né? E quando a polícia chega, o pai e a mãe do Lampião não conseguem aguentar a fuga e o pai é morto a tiros. E isso na cabeça do jovem Lampião, que começou a vida como artesão, desava óculos, né? Que é algo diferente para alguém que vai ver uma vida de crimes truculenta, né? Na marginalidade, né? Que era um homem inteligentíssimo e ergudo, pelo que se diz, né? Extremamente sarcástico e ao mesmo tempo astuto, não é? Ele vai incorrer numa carreira de disputas com a polícia e a sua prevalência é franca e consegue muitas vitórias, né? Inclusive eles são a polícia dos macacos, é o termo que eles usam quando são atacados. Os macacos chegaram, né? E aí esses grupos de cangaceiros vão passar de lugar em lugar cometendo seus crimes, muitos crimes hediondos, né? Os castigos dos cangaceiros são parecidos com os castigos do mundo muçulmano antes de Maomé, que era arranca uma orelha, arranca uma língua, é uma coisa assim. E eles de cidade em cidade produzindo seus crimes, fugindo da polícia, embrenhados, vão ficar mais de 20 anos nessa lida. O cangaço é uma atividade que vai imperar por lá. Existem outros cangaceiros famosos como o Corisco, né? Dadá, Corisco.
O Lampião encontra a sua Maria Bonita, que vai estar sempre junto com ele, né, durante as vidas de cangaceiro, e se refugiando da polícia, recebendo auxílio. E segundo o lado mítico e lendário, não se sabe comprovar se é o certo que todos os casos são reais, mas que algum houve, mas pelo menos é um lado que se trata de uma lenda. O Lampião roubava gado de muito ricos, que dá para perceber que não é difícil de ser real, né, porque era assim que o gado estava, como eu disse, na mão dos mais abastados, e distribuía aos pobres. Roubava as riquezas dos vivos e dos alimentos ricos e distribuía às famílias mais pobres, sendo sempre defensor e protetor dos miseráveis. Sendo um homem extremamente justo, apesar de viver na vila do crime, quando encontrava determinadas pessoas, ele julgava as atitudes como se fosse uma espécie de magistrado e procedia à entrega da justiça, assim como o padre Cícero fazia, né? Inclusive, o Lampião e o padre Cícero se encontraram em vida ainda, e ele tinha uma profunda admiração pelo padre Cícero. Com relação ao Lampião e a sua vida, houve uma fase em que foi tudo documentado em filmes por um jornalista que foi mandado para fazer um documentário. O documentário chegou até o centro do país, e quando o pessoal do Vargas lhe passou, né, a informação desse documentário, ele não pensou duas vezes. Ele disse: bem, sumam isso da minha frente. Ou seja, ele mandou que se tacasse fogo, que se destruísse as imagens. Essas imagens existem, são fantásticas, quem ainda não viu, estão postadas no YouTube. São imagens do bando do Lampião, por mais incrível que pareça, eles individualmente posando diante das câmeras, com certo orgulho, com essa roupa típica característica que se tornou a roupagem, né, folclórica do Nordeste, né? Tanto lá em Pernambuco, onde ele nasceu, quanto no Ceará, em outros lugares se usa em épocas festivas essa roupagem, em momentos folclóricos. E o interessante é que o Lampião tratou com a máxima cortesia o pessoal que filmava ali. Em momento algum ele foi agressivo de alguma forma mais forte com eles. E ao levar a ordem de destruir o material, esse material não foi destruído, mas ficou jogado em porões ali dos depósitos ali da ditadura Vargas, e foi restaurado agora e está exposto ao público, né, para quem quiser ver. Então, o que acontece na narrativa do Lampião? Existe essa visão histórica do Lampião como realmente ele era um criminoso, né? Ele ia, o que se sabe é que ele cometia crimes, ele era fora da lei, diga-se de passagem, né? Que crime poderia ser o modo político como era governado o Estado, tudo isso era crime, mas do ponto de vista legal, vivia de roubos, eles estupravam, eles matavam, eles incendiavam casas, eles eram criminosos. Esse é o fato, né? É um fato, realmente é comprovado, está comprovado. Quando eles foram pegos no final da carreira de cangaço deles, as cabeças foram arrancadas e expostas ao público. Voltando à história das cabeças lá dos Maragatos da Federalista, para ver. A questão da cabeça, a gente vai, como eu te falei, a você, ouvinte e telespectador, e a comunidade que está nos escutando, a gente vai remeter até a questão dos Highlanders, ainda da questão da androginia dentro dos mitos, né, da cabeça, a importância da cabeça na cultura, né, do simbolismo disso, né, mas estão lá expostos as cabeças dos cangaceiros, todas arrancadas e separadas do corpo, e ficaram apodrecendo, sendo levados de local a local para mostrar que eles estavam derrotados, né. E essa arrogância suprema contra a insurgência de pessoas que estão na miséria já mostra uma relação que pode ser muito complementada e abordada em história das populações menos favorecidas, daquele que nunca é considerado sujeito da história oficial, do que se faz, ele teria desaparecido da história se realmente tivessem sumido os dados como a ditadura Vargas queria, assim como
Stalin mandava apagar o estilete dos rostos das pessoas das fotografias e queimar e destruir os documentos para que dissessem que elas nunca existiram. Exatamente isso é o que acontecia ali. E essa identificação do que acontecia, do real contexto, da realidade do fato histórico, do contexto de época, isso precisa ser identificado e isso é algo que precisa ser colocado quando a gente faz esses relatos, né? No caso do Lampião, a gente vai ter um adendo, vai ter mais uma questão narrativa que vai mostrar também a cultura que faz parte da apreciação e do interesse de quem está falando de história. E a cultura do Nordeste é representada numa série de pequenos contos, quadrinhas cantadas, de literatura de cordel e também de lendas que são contadas de canto em canto sobre o Lampião, assim como acontece com os nossos paulistas aqui no Rio Sul. Essas lendas foram estudadas por grandes antropólogos, né, por folcloristas de renome no país, e hoje elas estão disponíveis para que a gente possa relembrar o modo como o povo via e a visão desses desfavorecidos do fato histórico, uma visão romantizada, uma visão necessária pelo sofrimento como uma fuga, mas também uma visão do impacto da situação e do contexto em que eles estavam naquele momento, que é muito mais importante às vezes do que dizer que foi o fato histórico político apenas como gostariam os que promoveram esses fatos, o poder que tinham para fazer, né? Importante ressaltar, o Lampião morreu em 1938 em Sergipe. Seu grupo foi totalmente exterminado nas grotas de Angico, que é um sítio que existe, onde eles tinham facilidade para conseguir água e repouso, e que era considerado um local tranquilo para descanso dos mesmos, né? Alguém denunciou e eles foram pegos de surpresa. Claro que ele deixou a vida, mas relegou ao povo do Nordeste esse inconformismo com a miséria que ele levou durante toda a vida e essa luta contra o poder, né? E isso fica como mensagem, mesmo que seja simbólica, não importando, com certeza, não importando mais os desejos do homem do que o simbolismo que isso reflete do inconformismo na mentalidade popular para que se possa conquistar as coisas, né? Então, é bem interessante que a gente possa participar desse respeito à cultura dos outros estados, para as pessoas que não o conhecem, né? As gerações estão ficando cada vez mais afastadas da cultura aí, né? Bom, vão algumas historinhas, então, pequenas lendas do Lampião, né? A primeira delas, que é muito corriqueiramente contada, é que nas suas andanças o Lampião acabou recebendo abrigo em determinado local, onde ele descobriu a história de que o dono da casa, ele acabava tendo relações com a irmã, era incestuoso, e ele separou os dois irmãos, trouxe o rapaz para um lado e chegou para um quarto e chegou e disse assim para ele: olha, o teu caso é o seguinte, no seu caso vai ter que botar as suas partes íntimas dentro da gaveta. E deixou um punhal em cima da cômoda e saiu. Antes de sair, ele olhou para o rapaz e disse: se eu te encontrar aqui quando eu voltar, eu te mato. Bom, aí o homem se viu na obrigada de cortar fora, largar na gaveta e fugir, né? Essa é uma das lendas. Outra lenda, espalhada talvez pelo temor, né, que ele gerava, né, que acabou virando piadinha em vários, inclusive em programas de humor dos anos 80, é que o Lampião teria em determinado momento saído da caatinga com vontade de fumar, né? Uma crise de fumar um cigarro. E aí ele encontrou o homem, deu um tapinha nas costas dele e perguntou: o senhor fuma? Quando o homem vira para ele, ele diz assim:
fumo enquanto eu era Lampião ali. Mas se eu quiser eu paro agora, não. Essa é bem conhecida. E também tem aquela historinha que conta que durante as suas fugas de volante ele se esconde numa casa de família e pede à senhora, que é a mãe das crianças que está ali, que faça comida pro bando dele e pra ele, né? Ela cozinha pro bando todo ali, né? Eles comem, e só que no medo dela tá com a casa cheia de cangaceiros, ela acaba esquecendo de botar sal na comida, né? E um dos cangaceiros olha pro Lampião e reclama que a comida estava meio sem gosto. Nisso o Lampião vai até a cozinha enquanto a senhora pede o saco de sal, despeja o saco de sal inteiro no prato do cangaceiro e diz, come. Come isso aí. E aí ele teve que comer, né? Conta ao final do relato que ele teria morrido antes de terminar de comer, claro, imagina aquele condição. O interessante nessas histórias, né, que a gente vê, principalmente numa outra que é contada, que diz que ele fugia dos bandos através das copas das árvores. Na Caatinga não tem copa de árvore alta, porque a vegetação em geral não tem capacidade de se montar um ser humano pulando por cima, são árvores mais raquíticas, não é? Elas denotam o que? Muitas vezes essas histórias, elas são difamações da polícia, né? Inclusive tem uma outra que eu acho terrível, que o Lampião matava criança só a punhal. Criança só matava a punhal. E a maneira dele matar é que ele jogava as criancinhas pra cima e quando elas desciam ele parava no punhal. Claro, eles eram marginais, eles eram bandidos, né? Eram pessoas marginalizadas, eles eram pessoas que viviam da violência, estavam acostumadas e muitos tinham virado realmente psicopatas profundos, né? Mas a gente percebe que o requinte da forma como se forma a lenda, o objetivo da formação da lenda, quando a gente conhece a lenda, a gente começa a contar, em geral a gente pode perceber que é sempre de mostrar quão terrível, quão cruel é determinado homem. E eu não tenho dúvida de que não precisava nenhuma lenda para fazer isso. Se eles viviam de roubo, assalto, e de um lado para o outro, e matando a torto e direito, não precisava inventar histórias. A ideia era inventar histórias para que o povo parasse de ajudar. Os sertanejos que ajudavam o Lampião eram conhecidos como coiteiros, né? Parasse de ajudar para que ele fosse pego, né? Esse é o objetivo. Uma boa parte foi inventada pela polícia e pelos opositores, notadamente as elites, que inclusive se perpetuam. Até hoje as famílias, tanto lá quanto aqui, que mantinham o poder político, são famílias que, na maioria delas, o nome permanece, que tem orgulho de ter determinada família cosposa, digamos assim, no Estado, né? Então, claro que a ordem é importante para a gente viver em paz, mas o sufocamento não é importante perto desse sentido de ordem forçada para viver em paz, né? Então, nesse caso aí, a gente pode perceber claramente uma estrutura que forma as histórias lendárias. São lendas contemporâneas, né? Quase rotiníneas, né? Esse é um lado da tradição. E existe outro lado que associa sempre as conquistas do Lampião, onde o Lampião é notadamente justo e bom com o povo, né? Passa de lugar em lugar ajudando, né? Salvando pessoas de situações terríveis, como a questão lá das partes íntimas da gaveta, né? Mas justiça, se bem que é uma norma de justiça tanto temerária essa, né? Bom, para o contexto da Revolução Federalista, existe um autor que chama Amadeus de Almeida Raimann. Esse é o livro do Amadeus, né? Quero referenciá-lo para que a gente possa perceber a qualidade desses trabalhos, né? Tratando-se de história do Rio Grande do Sul, que está começando a virar código, né? Desaparecer as fontes. É interessante a gente ver o que está escrito aqui. Com relação à Era Vargas, eu creio que o Juremir Machado da Silva tem sido uma das grandes influências das revisões históricas e do nosso
esses pensamentos de olhares sobre a história política e a história dessas transformações são, segundo ele, as águas da Revolução, diz que muitas águas que nunca param de rolar, né? Nunca param. E essas águas da Revolução ainda estão em ação ainda hoje, nos processos que a gente tem hoje no país. É uma história que ainda está meio que exilada do currículo, né? Interessante falar sobre a Revolução Federalista, com alguma propriedade, né, principalmente. Com relação... Então, e finalizando esse nosso segundo vídeo, eu queria abrir um parêntese de contextualização que pode ser muito aproveitado com as temáticas sociais, não só com relação às visões populares da história em si, dos acontecimentos históricos, mas também com relação as posturas sociais já arraigadas, as atitudes arraigadas no comportamento humano desde muito tempo atrás. Por exemplo, o machismo. E tratar de gênero, né, e da questão da mulher, que parece importantíssimo quando a gente fala de lendas, mitologias, da parte narrativa, que pode ser aproveitada para a mensagem de um educador dentro de uma classe sobre o comportamento humano, das formas de se portar mais adequadas a um ser humano civilizado em sociedade, né? As visões dos povos com relação a gêneros se alteram conforme o contexto, época, forma filosófica ou religiosa. E eu acredito que houve épocas em que esse trato foi mais civilizado e houveram épocas em que esse trato foi muito menos civilizado. Isso pode muito bem ser contextualizado por esse tipo de adequação da contação de história em classe. Então, trata-se de algo reincidente, um símbolo que é apresentado através de lendas e mitos da humanidade, que é a relação que se tem com o poço, ou com a água, ou seja, do mar, ou de lagos, ou de rios, e a mulher. Né? O elemento água refletido com a mulher no que ela significa. Reincidentemente, uma mulher sai de dentro da água e porta uma mensagem. E muitas vezes é uma mensagem que traz a significância do respeito e do apreço que uma mulher realmente merece e do modo como ela deve ser tratada, com carinho e com delicadeza. E esse mito começa a se repetir indefinidamente. Assim. Tem grandes, proeminentes exemplos na Irlanda, no país de Gales, na Escócia e nos países nórdicos, Noruega, Dinamarca. Mas aqui também uma cultura indígena da América do Sul, incrível, porque ele é povos que nunca se tocaram, é transcontinental, e é muito penetrante, né, o modo como essas histórias se manifestam. Do Rio Grande do Sul até o norte do país, o Nordeste, a Amazônia, né? E a gente pode começar por um país celta, onde a mulher participava das guerras, onde a mulher tinha um papel, até como sacerdotisa dentro das crenças. E vamos contar uma lenda irlandesa. Em determinado momento, um homem que muito labutava, mas permanecia solteiro, ele decidiu que ele deveria se casar, estava em época de se casar. E naquela época, o casamento era muito importante, porque no casamento haveriam os filhos, a prosperidade, né, a ajuda que o homem precisava, porque o mundo era muito mais vazio que hoje, para trabalhar a terra. Então, a gente tem essa decisão do homem de casar.
Mas ele não encontrava detergente e vivia melancólico pescando, indo até o mar. Em uma das suas idas e vindas da casa ao mar, de dentro da água sai uma mulher, que lhe diz: você é muito belo, gostei de você. Desejo casar-me com você se você assim quiser. Mas lhe aviso já, depois que você me agredir ou me bater por 3 vezes, eu o deixarei para sempre. E eis que essa mulher mágica, uma espécie de fada, que surge das águas da costa da Irlanda, combina o seguinte com esse pequeno agricultor que vive também da pesca. À mesma hora, venha a esse mesmo lugar, sozinho, e poderemos conversar mais e ver se poderemos viver juntos. E ele volta para casa, mal consegue dormir. No outro dia, de manhã cedo, como era de tradição, de praxe naquele país, o homem trata de pensar em dar o presente para levar uma dádiva a essa pretendida, né, esse ser mágico. E vai lá e assa um pão, o melhor pão que ele consegue fazer, porque ele é pobre, né? Ele não tem muito dinheiro para oferecer, não tem muitos tesouros, não tem nada, então ele faz um pão. Pega aquele pão enorme que ele conseguiu fazer, põe na sua carreta e segue para o litoral. Chegando lá, desce, vai até o local no mesmo horário, e eis que entre as algas marinhas e as ondas surge novamente a mulher. Então ele chega próximo, eles se beijam e ele entrega esse pão a ela. E aceitando o presente, contrariam núpcias, como era o costume do povo simples naquela ilha. Mas ela rejeita. Ela diz: não, isso eu não quero, isso não é bom. E volta para a água. Então o homem triste, né, lamenta, volta, pega seus animais e volta para a sua pequena propriedade, enquanto ele olha para trás e vê os cabelos dela afundando na água e a névoa começando a subir próximo ao mar entre os penhascos. Passa-se o outro dia e ele pensa em voltar, né? Tentar novamente, não desistir, né? Então ele moe a melhor farinha que ele tem em casa, refina o máximo que ele pode com o suor do seu corpo, e ele traz essa farinha novamente na carreta até o litoral no mesmo horário. E eis que magicamente de dentro da água, como se fosse uma sereia ou um peixe, ela brota novamente. Eles se beijam, sentam-se juntos, observam o horizonte, conversam um pouco, e ele traz o presente enrolado em um saco com uma fita bonita dessa farinha e entrega a ela. A farinha cai entre as mãos dela e ela diz: não, isso não me agrada, e retorna às águas. Então ele, novamente triste, volta para sua casa para passar a noite desconsolado novamente, com o seu coração já vendido de amor por esta fada, essa ninfa das águas. E aí, o que acontece? Ele vai novamente pela manhã, com o mesmo intuito, com o coração pleno, para tentar conquistá-la. Chega até o mesmo ponto, no mesmo horário vai surgindo a ponta dos cabelos, respingando de água, e aquela moça do mar aparece novamente. E após eles se abraçarem, se beijarem,
ele retira do bolso um pedaço de couro amarrado, abre, e dali existe uma massa para pão que não está terminada, entre o pão e aquela massa que ainda não está pronta, né, com a farinha, e entrega ela. Aí ela segura com as duas mãos e diz: isso sim, isso me agrada, isso para mim é bom. Aceita o presente e vai com ele, sobe na sua carreta e passa a viver junto com ele. O entrar desse ser mágico feminino na vida deste homem transforma a vida dele, e ele, convertido num outro ser redobrado de trabalho, com o coração pleno de alegria e totalmente dedicado ao seu amor, passa a prosperar. Ela o ajuda nessa pequena propriedade, eles começam a plantar, tudo que ela toca se torna fértil e a alimentação aumenta, a produção aumenta, ele vai indo para frente, ela também, eles ficam felizes, tem um filho primeiro, depois 2, depois chegam a ter 3 filhos, e eis que ele começa a se tornar ciumento. E numa das vezes que ela faz nos seus passeios ao mar, morrendo de saudade da vida que ela tinha antes, ele acaba de flagrar a Nereida, ou esse ser da natureza, observando o mar, e um outro homem próximo também a observa. Mas quando ele nota que tem mais uma pessoa se aproximando, esse outro homem efetivamente vai embora. E ele começa a ficar picado pelo ciúme, de forma que, ao acompanhá-la de volta à casa, antes de subir a carreta, eles brigam, ele a empurra de leve, mas de uma maneira brutal, e aí acaba que ela vai se afastando como que por encanto, lentamente, sem andar, deslizando para trás, e retorna ao mar. E ele fica em casa com os filhos, desconsolado pela distância, ela não aparece por meses, e ele pede perdão na sua consciência por bastante tempo, mesmo achando que não vai haver desculpa para o modo como ele agiu, e já estava praticamente conformado de que ela não voltaria mais, quando numa bela manhã, enquanto ele pesca para trazer comida aos filhos, de dentro do mar surge novamente essa mulher. E ela retorna, ele usa de todas as palavras que ele pode para dizer que jamais acontecerá novamente, e que sente muito, e ela o acompanha até a casa, com os braços amáveis dos filhos, que ficam muito felizes ao vê-la. E novamente este homem se torna uma pessoa alegre. O tempo se passa, eles vão se tornando conhecidos na aldeia, vai se tornando uma pessoa proeminente, não é? E por um motivo ou outro eles sempre são vistos alegres e felizes, e numa das vezes em que eles estão brincando com os ritos da natureza na proximidade do mar e fazendo as danças circulares, ele fica com muito medo que ela caia num penhasco e segura fortemente o seu pulso para evitar isso. Ela se assusta, olha para o pulso avermelhado e novamente vai desaparecendo em direção ao mar. E diante dessa tragédia, o homem fica prostrado na praia e retorna só à noite a conseguir se recompor novamente da perda da sua amada,
e ela desaparece dessa vez por anos, muitos anos, sendo que os filhos estão crescendo e já na fase da adolescência, e ele até pensa em prosseguir a vida depois de superar a falta de vontade de comer, de beber, de viver, que o manteve preso por bastante tempo. E quando ele está pensando em recomeçar a trabalhar a terra, que ficou abandonada esse tempo todo e tudo mais, ele sente uma flagrância que ele já conhecia no ar, soprando da direção do mar. E rapidamente toma o seu cavalo mais rápido e vai até o mar. E eis que naquela manhã brilhante lá está ela, saindo das águas do mar. Nesse momento que ela retorna, ele olha para ela e não consegue nem beijá-la nem tocá-la. Seus olhos são puro amor e tudo que eles refletem representam tudo que ele sentiu do arrependimento pelo que aconteceu, mesmo não sendo uma coisa voluntária. E novamente ela o acompanha, eles retornam ao seu lar, e uma vida de muita magia, muita riqueza e muita alegria se desenvolve por muitos anos. E dessa forma, com maior cuidado, com maior justiça, o homem se torna também proeminente pelo seu saber, pela sua sabedoria e pelo seu conhecimento naquela aldeia próxima à costa irlandesa. Ela aparece sempre com as suas flores no cabelo, seu manto claro, andando sob a luz do dia, e nos seus passeios até o mar, corriqueiros e que o povo já estava acostumado. Depois de um dia maravilhoso que estiveram juntos e os filhos já chegando à fase da puberdade para se tornarem adultos, e os dois já, ele grisalho, ela com aquela aparência imortal, imutável, etérea dos seres sobrenaturais, mas com o mesmo olhar apaixonado que os iguala. Sobem na carruagem que eles possuem agora para retornar à sua propriedade já não mais tão pequena, mas um lugar vistoso e construído com um pequeno palacete. Ao retornar, eis que os cavalos saem um pouco da estrada, e para colocá-los de volta à doma, ele levanta o relho, balança e o atira à frente, e de raspão, antes que estejam bem próximos à sua casa, ele pega no corpo da nossa entidade feminina, dessa mulher. E, como por encanto, ela desaparece em faixa de luz da carroça, e ele pode vislumbrar ao longe, com desespero, derradeiramente o seu semblante e a sua silhueta indo em direção ao mar para poder submergir nas águas e dessa vez nunca mais voltar. Essa lenda irlandesa, ela diz muito a respeito de desavenças e de como as coisas acontecem muitas vezes sem que as pessoas tenham um domínio da situação, mas por desequilíbrio, por justamente não ter essa justeza da previdência de tomar todas as medidas para que haja esse tato diferenciado com o feminino, e o respeito seja uma coisa real, não seja uma desculpa para dizer que foi um engano ou que foi por isso ou por aquilo. Como em Édipo Rei, ela é na verdade uma representação, pelo que a gente vê do simbolismo, da força da mulher num país celta, do modo como elas eram vistas e da posição que o povo ocupava, mas além de tudo isso ela demonstra que existe uma espécie de desde um retorno nas ações,
E esse retorno, invariavelmente, é a perda do contato com o amor ou da perda do contato com a união idílica, que é aquela coisa que é causa a felicidade. Isso falando psicologicamente. Antropologicamente a gente pode citar diversas relações simbólicas aí, especialmente na questão de que a mulher, às vezes, em determinadas lendas, ela se vinga, realmente ela é mais agressiva, e isso vai refletir épocas diferenciadas, como o caso da Idade Média, que tem mitos onde a mulher tem uma atitude mais ríspida, né? Dado ao contato com as crenças mais dogmáticas, existe essa relação com a mulher que é diferenciada, né? E aí vai descaracterizando o contato dos povos celtas com a mulher. A gente vê desde a Melusina, né? Que é capaz de algumas maldades durante o mito da Melusina, que é um mito residente que vem tanto no norte da Europa quanto em representações na França provençal ou no país de Gales, ter semelhanças com a atitude, né, da Melusina, que parece vingar o fato de o homem poder presenciar o nascimento das gêmeas, quando ele diz à mãe da Melusina que a única promessa que ele faz, como aquela de não bater, que o homem faz a ela de promover o amor sem que ele seja agressivo, né, na lenda irlandesa, o rei, no caso da Melusina, quebra uma promessa e vai ver as filhas nascerem, e aí vem todo o confronto com a descendente, com a Melusina, né? E ela, chamada de serpente, acaba ficando com metade do corpo de cobra habitando as águas. Essas lendas representam realmente uma parte simbólica muito forte, uma reincidência tão interessante que não tem como não ser analisada culturalmente e perceber, por exemplo, dos contatos que levaram coisas assim através do europeu até os povos indígenas, que a primeira versão, por exemplo, da Yara era masculina, né? Então mudou com o contato, né, com Portugal, que já tinha esse contato com o mundo celta muito forte na sua cultura, e assim por diante, tudo isso pode ser debatido. Mas vamos puxar essa conversa para cá, para o norte do país. No norte do país, a gente tem a lenda fascinante da Yara, a mãe da água, né? Ou mãe das águas. Com relação a Yara, a gente tem uma ressalva, que embora se trate do gênero feminino, ela começou com uma lenda indígena chamada a lenda de Ipupiara, e a versão masculina da Yara era um homem meio peixe que atacava dentro da água, devorando os pescadores. Depois ela sofreu contato com elementos celtas através dos portugueses, e é claro que essas primeiras lendas que eu falei, que vieram do norte da Europa e da Irlanda, acabaram transformando a lenda, mas ela é uma lenda nacional. A lenda da Yara nasceu aqui, porque com base essa metamorfose de uma maneira tranquila do contato entre diferentes culturas, ela se torna nossa. A Yara é uma lenda brasileira do norte do país. Então vamos lá. Yara era uma bela indígena tupi-guarani que tinha dois irmãos. Eles saíam para caçar e para a guerra. Ela era, além de belíssima, ela era hipnótica com seus amantes, todos que ela mesma escolhia, e era uma excelente guerreira, uma tão boa guerreira que acabava suplantando inclusive os dois irmãos. Esses morriam de inveja, e a inveja que eles tinham às vezes os transformava em uma onça. Cada um virava uma onça, 2 onças. E os irmãos decidiram que iam matá-la para acabar com essa supremacia da irmã. Então a perseguiram, atacaram-na, e na sua perseguição se transformavam aleatoriamente em onça. E ela fugiu em direção à água, mas antes que chegasse, eles caíram sobre ela.
derrotando os dois na luta, ela acabou tendo que matá-los. Ao retornar à tribo, com medo que o pai a matasse, ela não pôde permanecer muito tempo, porque o pai logo se lançou em caos para vingar os dois irmãos que ela havia matado. O cacique saiu atrás dela, que era o pai dela e dos meninos, a perseguiu por toda parte, e entre os rios Negro e o rio Solimões, ela acaba por matá-la afogada nas águas. Então, depois do que aconteceu, devido à forma terrível como ela morre, o espírito dela acaba sobrevivendo entre os peixes e os animais aquáticos, e ela se torna Iara, que traduzindo de Guarani significa Senhora das Águas. E no Tupi, a palavra Iara ainda representa muito como a mãe dela. Então essa criatura passa a ser imortal, habitando as águas, e até hoje, quando os pescadores vão para o norte do país, eles contam que quem avistou a Iara acaba sendo hipnotizado pelo canto melodioso e lindíssimo dela, pela sua beleza quando ela surge, e ela os arrasta como a cereja europeia para baixo das águas. Em todos os rios que são afluentes de Solimões e do Rio Negro. Então, é uma bela lenda ainda e demonstra o folclore do norte do país, né? Uma região que ainda parece bem desconhecida dos habitantes do centro e do sul do país com relação à sua história, ao seu folclore e aos seus costumes. É tão distante para nós aqui, mas produziu belas páginas como essa. Agora vamos para a história da noiva fantasma da Lagoa dos Barros. Então, nós temos aqui, de quem vai de Porto Alegre para o litoral norte, pela Freeway, em direção às praias, uma lagoa belíssima, uma lagoa diferente, selvagem, que chama Lagoa dos Barros. Ela é diferente das outras lagoas, a Lagoa dos Quadros, a Lagoa dos Passos, todas as lagoas conhecidas por aqui, porque ela é uma lagoa morta, no sentido de que ela não tem peixes. E ela é cheia de lendas, né? Uma das lendas da Lagoa dos Barros é referente a uma suposta cidade fantasma que aparece nas noites de inverno, uma cidade submersa, e aí a gente pode ver, vislumbrar ao longe, assim, a cruz da igreja, da igreja principal da cidade, no meio da serração, e depois, quando a gente olha de novo, a gente já não vê mais que ela submergiu. Quando tem seca, dá pra ver isso. Outra lenda que tem é de que quando pessoas atravessam de barco a lagoa, elas podem ser sugadas por um remoinho que aparece na água de areia, de lama movediça, e que vai levando os barcos para o inferno. Existe também a questão de que a gente tratou anteriormente, a lenda feminina, né? A noiva fantasma da Lagoa dos Barros. A noiva fantasma da Lagoa dos Barros é uma variante daquelas lendas que a gente vê aí vindo do norte da Europa, da Irlanda, da questão da Iara das mulheres na água. É como essas lendas urbanas contemporâneas, e de mulher de branco, mulher do banheiro, espectros. Ela tem uma relação com essas lendas. Então vamos aos fatos. Quando os caminhoneiros estão se dirigindo pela Freeway com as suas cargas à noite, passando pela Lagoa dos Barros, de vez em quando, de quando em quando, eles tomam o maior cagaço vendo aquele espectro feminino todo de branco saindo, todo molhado no meio da escuridão, das sombras dos matos que circundam a lagoa, respingando água. Param para tentar socorrer, porque pode ser uma jovem em perigo, e quando eles abrem a porta do caminhão, descem, eles não veem nada, eles não veem ninguém, não tem ninguém ali. Eles descobrem que era um fantasma, que era um espectro. Eles saem aterrorizados e muita gente se nega mesmo de passar por ali novamente. Inclusive tem uma fábrica abandonada próximo da lagoa e tem um vigia
que jura que via frequentemente esse espectro assim, ali nas redondezas. Ele foi o último funcionário, porque a fábrica fechou e ele ficou 7 anos naquela fábrica sozinho trabalhando, e ele era dia noturno, tinha que fazer a ronda, e volta ele via a mulher de branco saindo, a tal da noiva fantasma. Então, o que está subterrâneo essa história da noiva fantasma? Como variante, é a mesma questão dos maus tratos a que o gênero feminino é submetido. A origem da história está num crime verdadeiro que há uns 2 anos atrás, mexendo nos arquivos, os pesquisadores encontraram, que comprova desde o início da lenda, sendo o causador dessa lenda se tornar tão popular e conhecido. O crime ocorreu da seguinte forma: ali naquela região de Osório, Morro Azul, existe imigração açoriana e também muita imigração alemã. Então eram 2 famílias de imigrantes alemães, e a noiva e o seu pretendente, ela chamava Maria Luísa Hussler, e ela foi brutalmente assassinada pelo seu noivo, que era um rapaz extremamente ciumento. Em virtude desse ciúme, ela estava para abandoná-la. Ela tinha voltado de uma festa, eu tinha colocado no diário dela, inclusive, que ele falava que seria capaz de chegar às vias de fato, pelo ciúme que ele tinha. Ela já estava querendo romper o relacionamento, falou para pessoas com quem ela dançou na festa. Quando retornou, ele pegou ela de carro, né, e a conduziu para um lugar mais ermo, e ela disse que ia se separar. Ele não aceitou, ele tentou abusar dela, então ele a matou, né, a tiros, levou seu corpo até a Lagoa dos Barros, enrolou em tijolos em arame farpado, de uma maneira extremamente cruel, extremamente violenta, e tentou esconder o cadáver jogando na lagoa. Durante a época em seguida se criou um mito pelo terror dessa situação, pelo horrível da situação, e as pessoas começaram a contar que a lagoa era mal assombrada, que o espírito era visto, né? E mais uma vez as lendas se tornam um inteirinho de memória, de lembrança, de denúncia contra as agressões à mulher. E neste caso também denota também como uma boa parte dos mitos ou são algo que aconteceu na realidade, nos arremete de símbolos do que fazer, inclusive do que não fazer também, que não deve ser feito. Então, esta é a história da noiva fantasma, a noiva fantasma da Lagoa dos Barros.